Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Oi, pessoal, estamos chegando perto do Dia das Mães e a nossa interativa vai falar agora sobre esse grande dilema entre maternidade e vida profissional. E para falar desse assunto de mães que trabalham, eu trouxe aqui para a interativa 2 profissionais, uma psicóloga especialista em RH, Maione Ruviaro, que trabalha há mais de 20 anos nessa questão de recrutamento, seleção e que vai falar um pouco dessa experiência de como as mães se colocam no mercado de trabalho. E para fazer o contraponto, trouxe também o advogado, que também tem mais de 20 anos, formação na área jurídica trabalhista e que se especializou nessa questão de RH, que é o advogado Rômulo Vargas. Muito obrigada pela participação de vocês dois e o debate vai começar então agora nesse momento falando como que é visto a questão da mulher. Maione, eu gostaria que tu começasse falando na contratação. Existem restrições para as mulheres que são mães ou mulheres que estão num período fértil? Bom, a maternidade é um momento muito delicado na vida, né, de qualquer mulher. E perpassa alguns medos, algumas angústias, principalmente no momento que elas estão em busca de retomar a sua carreira ou mesmo de retornar para o seu trabalho. O que acontece? A gente percebe que muitas mães, né, no período após a licença maternidade, elas ficam esse período com muito medo do desligamento, de que isso interfira, né, na sua dinâmica de trabalho, na sua dinâmica enquanto profissional. As empresas tendem ainda a ter um preconceito com essa mulher, né? E com isso tudo gera, né, a questão de vai faltar o serviço, vai deixar o seu filho. E isso, claro, né, Silvana, acontece na hora do recrutamento e seleção. Enquanto empresa, os profissionais de RH, né, precisam fazer perguntas que, por vezes, nos judiam, né, enquanto eu sou mãe, né, e perguntar para a candidata, com quem você vai deixar o seu filho? Eu estou colocando um peso nessa candidata, nessa mãe, nessa mulher, de que ela é a única responsável por essa criança, por esse filho, né, por essa dinâmica familiar. Bem como para as mães em idade produtiva, casadas recentemente ou casadas sem filhos, a pergunta, tu pretende engravidar? Em quanto tempo tu pretende ter o teu filho? Então, isso é tradicionalmente, né, questionado. Muitas mães já vêm com este medo para a entrevista. Algumas tentam suprimir a informação, né, causando transtornos mais à frente, porque vão precisar, né, doutor, provar, né, através de carteirinha de filho, documentação, enfim. Mas é um assunto ainda muito delicado, rodeado de muito tabu, né, e que precisamos apoiar mais essas mães para que se sintam seguras, para que tenham confiança na empresa a qual estão entregando seu currículo, entregando as suas habilidades, as suas competências, porque a mãe não perde essas habilidades e competências porque teve um bebê, né? Então, a gente, enquanto RH, pensa que é necessário um RH mais humanizado, uma empresa mais humanizada, né? Que facilite algo para essa mãe, né, que ela se sinta segura e acolhida. Acho que esse é o ponto. Essa mãe precisa se sentir acolhida. Eu acho que esse é um tema tão importante e complexo, porque eu também, né, sou mãe e eu vejo o quanto a gente precisa conciliar, né? Administrar esses conflitos diários e principalmente se o filho está bem, ok, mas se o filho tem algum problema de saúde ou se o filho exige cuidados contínuos, é um dilema muito grande e aquela culpa muitas vezes da mãe tá deixando o filho com febre ou com tosse na escolinha, na creche e vai trabalhar. Então é um dilema muito grande para a mãe, para a mulher que precisa administrar essa função. Mas do ponto de vista trabalhista, Rômulo, fala pra gente, então, até que ponto os empresários
né, restringem a contratação de mulheres, e isso é um ponto também que a gente precisa entender, o lado empresarial, né, Rômulo? Porque se é uma empresa pequena, que tem 6 vagas, e são 6 mulheres, e as 6 mulheres engravidam ao mesmo tempo, como que ele vai manter, com os direitos trabalhistas, essas 6 mulheres em licença maternidade? Pois é, perfeitamente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar trazendo aqui importantes esclarecimentos às nossas mães trabalhadoras, né, verdadeiras heroínas que conseguem de uma maneira surpreendente conciliar a família, o esposo, o trabalho, os afazeres domésticos, e dizer que, infelizmente, o nosso mercado de trabalho ainda é um pouco restritivo em relação às mães, justamente por essas razões que tu comentaste aqui agora, Silvana. Falando ainda na fase pré-contratual, é sempre importante dizer para você, empresário, que muito embora pareça ser uma questão óbvia, é expressamente proibido se pedir o exame de gestação de gravidez para uma candidata. Isso acarreta um dano moral, porque fere os direitos da personalidade da mulher e não se pode, em hipótese alguma, solicitar esse exame. No processo demissional, mediante o consentimento dessa trabalhadora, tendo em vista a questão da estabilidade de 5 meses, no caso de gestação após o parto, pode sim se solicitar o exame, desde que essa mãe trabalhadora, essa mulher trabalhadora, concorde em fazer o exame de gravidez, porque nesse caso está se protegendo o direito dela, o direito à estabilidade. Então é muito importante atentar essas questões em relação à fase pré-contratual. Mas a gente, infelizmente, sabe que muitas vezes as empresas se utilizam de outros subterfúgios, como a Maiane muito bem comentou aqui, para tentar averiguar, né, essas informações sobre as questões da maternidade. E, infelizmente, o que a gente observa é que muitas vezes a mulher acaba abandonando a sua carreira profissional. Algumas vezes ainda acontece, a gente tem observado, para poder dar uma maior atenção aos seus filhos, principalmente na fase primária, ali na fase de bebê, de criança, né? E para depois tentar se reinserir, o que acaba sendo realmente um grande obstáculo, né? Esse é um assunto bem importante. Então, a empresa ela não pode exigir esse teste de maternidade. E, ao mesmo tempo, quando for demitir, se não souber que ela está grávida, ele também não pode solicitar. Ele pode, mediante o consentimento. Ele vai conversar com essa trabalhadora e vai dizer, olha, nós temos uma questão legal, né, preconizada pela nossa Constituição Federal, que determina a estabilidade no trabalho da mulher gestante. Então, para que ele não a demita, não contrate uma outra pessoa e depois venha saber que ela estava grávida ou durante o aviso prévio ou quando foi demitida e tenha que recontratá-la, segundo dispõe a lei, ele vai estar sobrecarregando, por exemplo, a folha de pagamento dele, porque ele já contratou uma outra pessoa. Então, conversando com essa trabalhadora, mediante o expresso consentimento dela, que se recomenda coletar, inclusive, um termo de consentimento por escrito, com a assinatura dela, ele pode solicitar e, se ela estiver de acordo, ela pode fazer o exame de gravidez, tendo em vista que essa situação procura preservar um direito dela própria e também do nascituro, né? Tá, mas e qual é o tempo? Tá, digamos que não vai pedir o exame de gravidez. Demitiu a pessoa, tá ali normal. Se dali 15 dias, 20 dias, 1 mês, ela descobre que tá grávida, ela pode pedir recolocação nesse trabalho? Se ela ficar grávida durante o período do aviso prévio, por exemplo, ela tem o direito à estabilidade de gestante. E se ela ficar grávida durante o contrato de experiência, ela também tem direito à estabilidade. Ela só não terá o direito à estabilidade caso seja um contrato temporário, porque nesses casos a legislação entende que ela já tem ciência do termo inicial e do termo final da sua contratação. Afora isso, durante o curso do aviso prévio ou durante o contrato de experiência, ela, se estiver grávida, adquire o direito à estabilidade. E aí, além dela cumprir todos os 9 meses de gestação, ela tem mais os 5 meses ou 4 meses? 5 meses após o parto. 5 meses de, digamos, um auxílio estabilidade da estabilidade. Não, e que estabilidade. ela fica em casa. Sim, não, ela fica estável, né? Aí o que acontece? Ela tem a licença maternidade. A licença maternidade. Que são 120 dias. Essa licença, ela é concedida pelo empregador mediante recomendação médica. Ela deve ser concedida no máximo até o 28º dia antes do nascimento previsto, a data prevista para o nascimento do bebê. E ela fica durante esses 120 dias afastada, recebendo o benefício previdenciário do INSS. Após o retorno, né, após o parto, ela tem 5 meses de estabilidade no emprego.
Então, esse é um ponto que é importante, uma conquista para as mulheres, né, Rômulo? Porém, a discussão hoje aqui vai ser falar. Imagina um empresário, Maione, que vai te contratar para fazer uma seleção de pessoas e é um empresário que tem 5 funcionários, como eu falei antes, né? Os pequenos empresários que contempla a grande maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas. Então, se ela vai contratar 3 funcionários, 4 funcionários, qual é a insegurança que esse empresário vai ter na contratação de uma mulher com todas essas leis, né? Te exigindo, daqui a pouco, se a mulher tiver alguma complicação no parto ou uma complicação na gestação, que a gente sabe, né, Maione? Tem mulheres com 4 meses, 5 meses, que precisam ficar de repouso, né? Gravidezes que muitas vezes não parecem ser de risco, mas que podem virar de risco. Como que tu vê isso e como tu tem experimentado na prática essas recomendações dos empresários? Porque é um medo que eles têm também. Com certeza, Silvana. E é uma preocupação, como eu volto a dizer, a gente que é mãe, que passa por essas situações, né? A gente tem uma grande empatia pela candidata e, como bem falou o Rômulo, a gente não tem como pedir um exame no ato da admissão. E sabe que a cultura, não só a cultura da empresa, mas como tu bem falaste, uma empresa com 5 funcionários. Geralmente não acontece de 2, 3 engravidar ao mesmo tempo, mas, né, pode. E claro que vai causar um abalo e as empresas também precisam, né, trabalham para ter um retorno e 2 funcionários, 2 funcionários fora do seu quadro, isso gera Então, isso é um dilema bem complicado, Silvana. E me coloco assim a dizer que é complicado para a gente à frente de um RH, quando se depara com essa situação e coloca essa mulher também numa situação muito frágil, porque ela está disposta a trabalhar e ainda as leis, ao mesmo tempo que nos favorecem, nos dificultam, né, Rômulo? Porque se não fosse esse amparo legal, essa mulher poderia trabalhar tranquilamente, né? E sei que ele é importante. É só um contraponto para a gente entender melhor. O que acontece, Maiane, aproveitando esse teu gancho, na verdade, a lei ela procura trazer uma inclusão. Mas, na verdade, em contrapartida, ela acaba também causando uma certa exclusão diante dessas questões que a gente está conversando aqui hoje. Uma né? exclusão exato, né? Exato. Porque não posso falar abertamente, eu não posso falar, mas no subliminar, né, Maione? Eu digo, olha, eu não vou contratar guria recém-casada, tem 20 anos, recém-casada, ou daqui a pouco uma pessoa que eu estou experimentando, fazendo um contrato de experiência. Então, isso muitas vezes causa uma insegurança para os empresários na hora da contratação. Tu imagina, Rômulo, se a empresa está com 2 gestantes ou 3 gestantes ao mesmo tempo e que não é impossível de acontecer, o que acontece? A empresa pode contratar outra pessoa para substituir nesse período. Então, isso seria um contrato emergencial, isso seria um contrato temporário. E isso está previsto em lei. Então, eu vou manter aquela funcionária pagando os encargos trabalhistas todos, mas ela fica sendo paga por quem? Quem paga o salário dela nessa licença? Na licença maternidade, que são 120 dias, é pago pelo INSS. Mas claro, e se o salário dela é superior ao que o INSS paga? Aí tem que ser feita a base de cálculo com base no próprio órgão previdenciário, que é quem faz essa base de cálculo conforme o recolhimento dela. Certo? Nós temos mães autônomas que fazem um recolhimento no teto e que conseguem ficar afastadas durante esse período recebendo benefício previdenciário. No caso da mãe que é empregada, vai depender da remuneração dela, porque é sobre ela que é feito o cálculo do benefício, da contribuição previdenciária, e a partir daí se faz a média de quanto ela vai oferir do órgão previdenciário durante o período da licença maternidade. E existe um teto que o INSS paga? Existe um teto, se não me engano, as mães autônomas contribuem podem contribuir até na faixa de R$700, R$800 e oferem uma renda em torno de 4.500, 5.000. Porque a aposentadoria... Nesses patamares, né, que nós já digamos que é um patamar bem elevado para a capacidade econômica das nossas trabalhadoras, numa média geral, né, digamos assim. Né? E além dessas questões estabilitárias e tudo mais, nós temos outros desdobramentos que os empresários também sempre acabam, de uma maneira ou outra, observando, que são, por exemplo, as saídas para consultas médicas que a gestante tem direito, né, que são 6 saídas mediante a apresentação de um atestado médico.
Então, tudo isso, infelizmente, acaba sopesando, né? Além da questão da... Segura um pouco. 6 consultas médicas no mês. Se ela tiver uma gestação considerada normal. Se ela, por exemplo, tiver uma gestação de risco e demandar um acompanhamento mais minucioso, aí pode efetivamente até, mediante um atestado médico, um laudo, né, que comprove essa situação atípica, mais vezes durante a gestação. E aí esse atestado, Rômulo, acho que isso é uma informação bem importante para dar para as pessoas, para as mães que estão assistindo no caso. E até para o empresário, né? Sim, porque isso é uma lei que os empresários nem sempre têm conhecimento. Nem sempre têm conhecimento. E aí cria um problema de RH interno na empresa. Mas a maioria deve saber melhor do que a gente isso, né? Porque daí uma coisa é a lei, a outra coisa é o que o empresário sabe. Exato. E ele daqui a pouco vai cobrar. Não, mas tu já saiu uma vez na semana, tá saindo a segunda vez na semana. Esse atestado, se a pessoa tem uma consulta, ela vai consultar de manhã, ela fica o dia inteiro ou ela pode fazer a consulta e voltar a trabalhar? O que normalmente o empresário pode exigir e deve é que conste no atestado o horário da consulta, o horário de início e término, porque esse atestado ele não abona a falta do dia inteiro de trabalho, somente do período da consulta. A gente fala em 6 vezes porque é uma regra geral estabelecida pela legislação. Essas 6 saídas não precisa ser um atestado totalmente minucioso, mas esse atestado ele só tem vigência, ele só justifica durante o período da consulta, né? Durante o período da consulta. E essa questão, Rômulo, que eu acho que é importante falar, que hoje os advogados estão trabalhando muito nessa questão preventiva, na orientação, né? Então, quando falta informação da lei, que às vezes acaba acontecendo aquele estresse dentro da empresa, porque o empresário, ele não está tendo a informação correta, daqui a pouco o RH não está trabalhando, nem sempre tem um departamento de RH, né, Maione? Então, se não tem o departamento de RH, acontecem essas coisas, ele vai ter que procurar alguém para assessorar. Então, acaba sendo o escritório de contabilidade, que passa as informações, né? Então, o escritório de contabilidade, eu sempre costumo preconizar que o departamento de RH, o escritório contábil e o setor jurídico da empresa são os seus motores propulsores. Todo empresário deve ter um suporte muito bem qualificado, tanto na parte de recrutamento, de gerenciamento dos recursos humanos, na parte jurídica e na parte contábil. O que o empresário precisa saber é que o seu setor contábil entende de questões contábeis, de contribuição. Se ele quiser saber outras informações, infelizmente nós temos esse digamos, vício, entre aspas, o empresário tem, surge uma dúvida, liga para o escritório contábil. E o escritório contábil muitas vezes se socorre do jurídico ou do próprio RH, porque ele muitas vezes não tem todas essas respostas. Então é muito importante que o empresário tenha em mente o que são questões de RH, o que são questões jurídicas e o que são questões do setor contábil. Essa questão da maternidade, da licença, das faltas justificadas, nós temos também os intervalos para amamentação, que a gente vai falar aqui posteriormente. Todas essas questões ele tem que buscar o suporte no seu departamento de RH, que deve ser um departamento qualificado, né, com profissionais qualificados, como a Maione aqui, e também no seu setor jurídico. Então, para que ele possa saber sempre ter a melhor recomendação e tomar procedimentos legítimos que não possam lhe trazer algum desdobramento negativo no futuro, né? Eu sei que é a ginástica, né, Maione? Mas imagina, depois que nasce o bebê, a mãe fez a licença e aí a mãe retorna às atividades profissionais. O que acontece? Aí, se o bebê tem dor de cabeça, tem gripe, tem algum problema respiratório, porque morando aqui no sul do Brasil, né, para quem está nos assistindo, sabe que chega o inverno, começam os problemas respiratórios e todos os anos é a mesma coisa para quem mora aqui no sul do Brasil. Então, como funciona isso? Porque daqui a pouco deu dor de garganta, aí a criança não necessariamente está hospitalizada. Como funciona essa administração? Porque o bebê, até chegar numa fase com maior autonomia, precisa de cuidados intensivos. Como funciona isso na prática, Maione? O importante, Silvana, é que essa mãe tenha uma rede de apoio. Essa rede de apoio vai fazer toda a diferença na vida desse bebê e na autonomia dessa mãe em relação ao seu trabalho. Porque as mães, não é porque passam a ser mães que vão esquecer sua carreira, como bem falou o Rômulo, há um grande número de mães que abrem mão da carreira por conta, né, do nascimento de seus filhos, pela falta de amparo nessa organização, mães que dependem de creches não pagas, enfrentam, né, uma grande dificuldade por
uma fila de espera. Isso a gente presencia nas empresas onde trabalhei, presenciei várias situações. A mãe ter que... Excelente profissional pediu desligamento porque não tinha uma rede de apoio, avós não moram na cidade, enfim. Então, o que a gente preconiza é uma boa rede de apoio, né? Que esse pai também possa entrar nesse momento de, bom, a mãe vai levar uma vez, o filho ainda continua tendo algum problema, esse pai possa também se ausentar do seu trabalho, tenha também esse direito, né? Para que essa mãe tenha essa autonomia para escolher se ela vai acompanhar ou se o pai pode ir, ou uma tia. Enfim, Silvana, é a rede de apoio que vai nortear a conduta dessa mãe dentro da empresa. E Rômulo, do ponto de vista trabalhista, né? Essas faltas, por exemplo, a criança teve uma infecção respiratória, vou pegar um caso bem comum. Como acontece isso? A mãe, ela precisa ter um atestado médico que a criança está em casa ou que ela está internada. Se levou numa consulta, ela fica o dia inteiro fora. Funciona da mesma forma como na licença maternidade? Como funciona daí? Sim, o atestado médico, quando ele é dirigido à criança, ao bebê, ele se estende à mãe. Ele se estende à mãe, porque a criança, por óbvio, não tem como se deslocar sozinha até o médico, como fazer uma consulta, como comprar uma medicação. Então, ele se estende à mãe. Então, sempre que a criança precisar de um auxílio médico, de uma questão de internação, de uma questão de consulta, esse atestado médico para o filho também se estende à figura da mãe, com certeza. Do pai da mesma forma, né? E aí, do ponto de vista trabalhista, consultou de manhã, vale o atestado o dia inteiro ou aquela hora da consulta? As pessoas confundem muito isso, né? Porque o atestado, ele é o documento hábil que vai justificar. Então, quanto mais bem esmiuçado, olha, consultou, mas necessita ficar em repouso por 24 horas, né? Consultou e simplesmente fez a consulta. Então, eu preciso que o RH avalie isso para justificar ou não a falta. É claro que, por exemplo, que se é uma consulta de rotina que a criança tem que fazer, que é o pós-natal, né, que se chama, que é uma consulta de rotina que não demanda cuidados que tomem o dia inteiro, por óbvio que o atestado só vai valer por aquele período. Agora, se é uma situação excepcional, como tu colocaste anteriormente aqui, Silvana, que a criança pode, hoje tem muita questão de asma, né, bronquite, essas doenças respiratórias, em razão do nosso clima úmido e frio, por óbvio que se o atestado demandar cuidados por 24, 48 horas, esse atestado também se estende à mãe. E nesse caso não pode ser descontado o salário dessa forma mãe. Alguma. Porque se nós formos olhar, né, Rômulo, não é só o bebê, não é só depois do pré-natal. A criança até, sei lá, 15 anos, 16 Sim, anos, ela exatamente. precisa de um acompanhamento. Eu digo criança, 15 anos. As meninas vão me matar. Na realidade, enquanto for menor de idade, o pai ou a mãe precisa acompanhar na consulta. Sempre que não tiver uma autonomia, né? Que não tiver uma autonomia de fazer as coisas por si próprio, que necessite do acompanhamento materno ou paterno, por óbvio que se estende à figura do pai ou da mãe, né? E é muito importante deixar claro que essas questões também se estendem às mães adotivas. As mães adotivas. Tanto a questão estabilitária, como a questão também das consultas, todas se estendem às mães adotivas. E é muito importante também nós colocarmos aqui, que é outra questão que a gente quer falar, além da amamentação, Silvana, que nós podemos falar, é a questão do aborto espontâneo, né? Muito se questionou durante muito tempo em relação às questões estabilitárias da mãe que tem um aborto espontâneo. E a nossa legislação e os tribunais entendem que a estabilidade ela é uma garantia de renda para o nascituro, pois a criança ao nascer ela precisa de um auxílio material para se manter, né, para ter um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento normal. Então, a estabilidade ela é uma garantia mais ainda ao nascituro do que a própria mãe. Então, quando ocorre o aborto, essa estabilidade ela não ocorre. O que a lei entende e o que é estabelecido na nossa legislação é que a mãe tem direito a 2 semanas de afastamento após o aborto, para que ela possa se recuperar psicologicamente e paulatinamente retomar suas atividades profissionais. Esse é um tema importante, né, Maione? Porque quando a gente fala do psicológico da mãe, né, como a gente tem visto os casos, inclusive, de depressão, né, Maione? Então, se a gente vai usar a questão emocional, produtividade,
ligado diretamente, né, Maione? Sim. Porque como é que eu vou trabalhar se eu tô numa tristeza sem fim, não é? E como que eu vou produzir com qualidade? E isso, até a questão do aborto é um assunto muito sério, mas todo o outro emocional que é importante. A mulher tem a TPM mensal, né, Maione? Então, como administrar todos esses hormônios na vida de uma mulher? Me fala. Então, Silvana, isso é um caso muito prevalente, né? Essa mãe está retornando ao trabalho, enfim, como a gente já falou, após uma licença maternidade ou em qualquer momento, após o nascimento desse bebê. E ela traz uma carga muito grande, né? Ela tem uma dupla jornada, ela não precisa abrir mão de ser mãe para ser, né, profissional, mas ela traz uma culpa de que o momento que ela está indo para a empresa, ela está deixando de exercer o seu papel enquanto mãe, bem como, né, o momento que ela está em casa e que ela pode aproveitar esse momento com o bebê, ela está também sofrendo essa culpa de que está deixando de lado o seu momento. Então, através dessa culpa vem a ansiedade, né? E se essa ansiedade não tão bem acolhida, se o RH dessa empresa não tem esse cuidado e esse olhar para essas mães, né? Porque é um local muito importante. É o local onde essa mãe vai ter um espaço para conversar, e aí a importância de um psicólogo, né, numa empresa dentro de um RH, porque muitas vezes, na minha experiência, as mães voltavam da licença e elas começavam a ir conversar no RH antes mesmo de retornar ao trabalho. Porque, por vezes, elas não têm com quem contar. Não tem alguém que diga, não tem problema tu voltar a trabalhar, tu não vai deixar de amar por tu estar trabalhando, né? Tu não vai ser menos mãe por tu estar trabalhando. Então, esse cuidado humanizado, esse acolhimento, minimiza, né, essa dinâmica de não evoluir para uma depressão. E isso é um cuidado que temos que ter, né? Porque após instaurada a depressão, vai precisar de um acompanhamento médico. Aí o afastamento pode vir subsequente, né? Solicitações de saída, tanto para ir ao médico, como para uma sessão de terapia. E temos que estar atentos. São quadros que podem evoluir e que faz parte, né, Silvana? Quando a gente fala RH, psicóloga da empresa, eu estou falando de novo de empresas grandes, né? Quantas empresas, né, Rômulo, se nós formos contar as empresas de Santa Maria, Rio Grande do Sul, se nós formos falar em Santa Maria, quantas empresas têm um RH e um psicólogo dentro da empresa? Dá para contar nos dedos. Então, não é uma estrutura que as mães vão contar. São poucas empresas grandes que têm uma psicóloga e um RH que possa dar esse amparo, né, dessa culpa eterna. Eu vou falar enquanto mãe, é muito complicado isso. Eu digo hoje quando minhas clientes e as minhas amigas engravidam, eu digo, olha, tira o teu tempo. Se tu tem condições financeiras, faz um período sabático. Faz 1 ano, 2 anos. Tu não vai perder a tua vida profissional, tu não vai morrer, mas é a primeira infância que vão fazer a diferença entre os laços afetivos, né, Maione? Os laços afetivos, a tua segurança enquanto mãe, de que tu cuidou dos primeiros, né, os primeiros meses, o primeiro ano. E isso é uma coisa importante, mas claro, precisa ter uma estrutura financeira que permita. Os funcionários públicos têm essa vantagem, né? Porque dentro das carreiras públicas já está toda essa previsão orçamentária e é muito mais tranquilo do que o mercado de trabalho aí, que tu tem todo um risco muito maior e que tu precisa ter a produção, a produtividade para que a empresa se mantenha viva. Mas, Rômulo, assim, para a gente falar, falamos 2 vezes da amamentação, agora eu fiquei curiosa e eu quero saber da amamentação, porque isso é uma outra coisa importante, né? Porque muitas mães amamentam ali os 4 meses da licença e depois começam a trabalhar e vem o estresse.
Vem o estresse, vem a correria, não consegue sair e não dá para ficar saindo, né, de 3 em 3 horas para amamentar, e quando vê, seca o leite. Isso eu falo do ponto de vista fisiológico. Mas do ponto de vista legal, como é que a lei, o que a lei prevê? Então, exatamente. Esse ponto é muito importante justamente porque as dúvidas aparecem, né? E como tu bem comentaste, Silvana, as empresas não têm muitas vezes um RH qualificado, não têm condições ainda, uma estrutura capaz de abarcar profissionais que possam tratar desses pequenos detalhes, né? Então, os intervalos para amamentação, eles são 2 intervalos por dia de 30 minutos. Esses intervalos, eles não podem ser ininterruptos. Então, qual é a solução legal que a nossa legislação encontrou para poder conciliar essa situação? A mãe trabalhadora e o empresário podem formalizar um acordo por escrito, dando conta de que esse intervalo pode se dar 30 minutos no início da jornada e 30 minutos ao final da jornada. E esse intervalo também não pode ser descontado da remuneração da mãe trabalhadora, e a supressão dele pode se caracterizar como ensejadora de pagamento de horas extras. Então, esses intervalos têm que ser respeitados. Nos grandes centros é muito comum esse acordo de meia hora no início e meia hora ao final da jornada, sendo que a partir de um determinado número de mulheres trabalhadoras, de 16 mulheres na mesma empresa, a empresa inclusive é obrigada a proporcionar um espaço para a amamentação ou um convênio com uma creche, e nesse espaço deve existir uma cozinha adequada, um sanitário e um espaço confortável para que a mãe possa fazer a amamentação do seu filho. Então, a legislação tem esse cuidado com as mães, nada mais justo, né? Porque, como todos nós sabemos, além de todas as questões legais, temos toda essa parte psicológica que dão conta, assim, das mães trabalhadoras. E então, sempre que a empresa puder proporcionar uma maior segurança para a mãe, até mesmo porque o empresário tem que entender que essa segurança, essa estrutura proporciona que a mãe trabalhadora tenha uma maior produtividade, que é o que o empresário busca. Então, não adianta fazer vista grossa, né? Ou então procurar burlar daqui ou dali as questões das saídas para consultas, dos intervalos para amamentação, que isso vai acabar causando efetivamente até um eventual sentimento de revolta, um sentimento, né, de desgosto por parte da mãe trabalhadora, e pode até mesmo culminar numa baixa produtividade, né? Então, sempre que o empresário possa ter uma estrutura que tome esses cuidados, é muito importante para o clima organizacional, né? Que a mãe sai ganhando, o empresário sai ganhando, a criança consegue se desenvolver de uma forma saudável. Isso é muito bom. Tá muito legal esse papo, tô achando muito legal, e eu vejo que é tudo uma questão também de um bom diálogo, né? Um bom diálogo, permeia nas questões éticas também, e aí volto de novo numa boa contratação, numa boa assessoria, porque essa questão ética eu vejo que é tão importante, né? A gravidez não é doença. Gravidez não é doença, e é um momento sublime na vida da mãe, é um momento sublime na vida da mulher, mas que precisa ser muito bem trabalhado, organizado, para que todos saiam ganhando, né? A mãe, o bebê, a empresa, e que com certeza pessoas felizes produzem melhor, né? E aí vem a questão ética, de novo, que tem que ser bem resolvida desde o começo, para que tudo saia bem, né? E que saia, que tenha um crescimento saudável na empresa, na família e para as mães. Então, enfim, eu não sei se tem mais alguma coisa importante para falar, Maione. O importante, Silvana, como tu estás trazendo, é a questão, né, desse acolhimento que eu já falei, das políticas do RH estarem claras e ser passadas para essas mulheres, antes mesmo de ser mães, que elas conheçam os direitos, que elas conheçam os deveres, né? Por isso o alinhamento tão grande do RH com a parte jurídica da empresa para montar uma cartilha de esclarecimento, porque aonde tem conhecimento, aonde tem acolhimento e transparência, essa mãe vai se sentir pertencente a essa empresa, e isso gera comprometimento. Então, acho que a grande questão para a gente caminhar para um ambiente mais saudável, um ambiente onde proporcione essa mãe a se desenvolver enquanto mãe e crescer como profissionalmente, é essa parceria.
Empresa, conhecimento, direitos e deveres. Não é impossível, né? Não é impossível. Que coisa boa. Rômulo, eu quero te agradecer por essas ricas informações e quanto mais conhecimento a gente tiver, acho que menos litígio, né? E que a gente possa ter empresas mais harmônicas e a informação faz toda a diferença, não é? Exatamente. E essa questão que a Maione trouxe agora de prestar uma cartilha de esclarecimentos para a mãe, ela tem se demonstrado muito eficaz e causa sim esse comprometimento, porque a mãe se sente amparada, a trabalhadora, ela veste a camiseta da empresa, ela diz, eu vou dar o meu máximo porque a empresa também se preocupa comigo. Então é muito importante não só exigir, né? Também demonstrar a preocupação, esclarecer quais são os direitos e deveres, porque toda pessoa, estando grávida ou não, tem direitos e deveres. Como tu bem comentaste, Silvana, a gravidez não é doença, a pessoa pode desenvolver suas atividades normalmente, né? E por fim, parabenizar então as nossas queridas mães trabalhadoras, verdadeiras heroínas, sem as quais nada seríamos, né? E que possamos cada vez mais possibilitar o seu acesso ao mercado de trabalho, proporcionando o seu crescimento profissional e também para que elas possam se sentir orgulhosas e estimuladas a terem os filhos, né? Que é justamente uma das missões das nossas mulheres, né? Eu adorei esse programa, quero agradecer então a participação de vocês e quero finalizar então dizendo que parabéns a todas as mães. E eu sempre digo, a mulher quando ela é mãe, ela tem um outro olhar, ela consegue ser multitarefas, muito mais do que antes nós éramos, né, Maione? Então eu quero parabenizar todas as mulheres que são mães e que trabalham e que conseguem fazer essa maravilha que é administrar a vida pessoal e profissional. Parabéns a todas as mães e muito obrigada a vocês. Obrigada.